Cada vez mais a vida das pessoas está integrada ao trabalho. As pessoas, às vezes, estão respondendo e-mails sobre algo do dia a dia, assistindo TV, dentro de casa, cuidando do filho. Mas como isso realmente está impactando na forma como a gente vive? Para conversar um pouquinho a respeito disso, está aqui ao meu lado o Silvio Vidotto, ele é diretor de marketing da Unify Brasil. Obrigado pela presença, Silvio. Tudo bem, Igor? Obrigado você aqui pelo convite, foi muito legal estar aqui com vocês no Canaltech. Para quem não sabe, o que é o Unify? O que a Unify faz no mercado? A Unify, a gente veio da Siemens, né? A Siemens Enterprise Communications surgiu como sendo uma das divisões de telecomunicações da Siemens no passado, né? Em 2006, a Siemens Enterprise Communications surgiu e a gente acabou mudando de nome agora, em outubro de 2013, né? Então, nós somos aquela divisão da Siemens que faz as comunicações corporativas, aqueles produtos para comunicação de empresa como PBX, telefonia, parte de contact center, né? que o nosso velho portfólio, vamos dizer assim, nessa unidade de negócios, a Siemens Enterprise Communications, hoje é a Unify. Só que a Unify mudou muito o portfólio. Hoje a gente fala muito de software e serviços para fazer a excelência nas comunicações corporativas. Para fazer com que as pessoas trabalhem o tempo todo também. Também, né? Aumentar a produtividade. O tempo todo é meio relativo. A gente vai conversar aqui, você vai ver que é um pouquinho diferente a coisa. A gente, na verdade, provê tecnologia e a pessoa pode moldar o jeito dela trabalhar, a forma dela trabalhar de acordo com as ferramentas que a tecnologia dá para ela. Hoje a gente fala work anywhere, certo? Não é mais home office. Como que a Unify vê essa nova realidade de mercado? Cada vez mais, né? Isso já é uma realidade, né? Eu acho que você mesmo, você trabalha em qualquer lugar ou não? É, claro. Então, eu, por exemplo, né? Eu quando tenho que viajar, tenho que participar de algum evento lá, né? A gente trabalha com marketing, a gente tem que ficar conectado o tempo inteiro para saber o que está acontecendo e responder as demandas internas e externas da empresa. Mas então isso assim, independente do local onde a gente está, a gente precisa ter uma boa conexão. Esse é um grande tema ainda, né? Que a gente realmente está progredindo muito isso no Brasil, mas a conexão realmente é muito importante. A gente precisa estar conectado, precisa ter as ferramentas adequadas para que a gente possa responder essas demandas, tanto externas como internas. Então isso já é uma realidade, né? A pessoa trabalha em qualquer lugar, mas não vamos confundir de novo, né? Não é porque a gente pode trabalhar em qualquer lugar que a gente tem que trabalhar o tempo inteiro, né? Acho que a gente pode regular e fazer disso, né? Fazer com que essas tecnologias, essas ferramentas ajudem você a ter uma maior qualidade de vida. Você pode escolher a hora que você vai responder tal tarefa, você pode escolher a hora que você vai trabalhar. É muita disciplina também da pessoa. Claro, eu acho assim, né? A gente costuma falar lá que a missão nossa como trabalhador, como colaborador da Unify, é entregar tudo com qualidade no prazo correto. Se a gente entrega com qualidade no prazo correto, independe do local, de onde a gente faz a tarefa. Né? Claro. Porque as nossas ferramentas tecnológicas, né, permitem com que a gente execute as tarefas de qualquer lugar. Estou brincando aqui de falar de trabalhar o tempo todo, mas uma pesquisa recente de vocês, a New Way to Work, fala que 43% hoje já preferem trabalho flexível ao aumento salarial, né? Como que você lê esse dado? Então, essa busca pela qualidade de vida, né? Porque, assim, quando você começa a ter a possibilidade de flexibilizar a tua jornada de trabalho, né, isso traz para você outras possibilidades que a relação, vamos dizer assim, tradicional de relação do empregado com a empresa, né, não permite. Então, dando um exemplo, você pode, por exemplo, trabalhar da sua casa de manhã, levar o seu filho à escola na hora do almoço, e você pode depois sair para uma reunião de negócios, voltar para casa e trabalhar um pouquinho mais além do horário para conseguir entregar, né, e garantir aquela qualidade que você precisa. Então, você começa a poder escolher, né, os intervalos de tempo no qual você trabalha. Então, acho que essa flexibilização de jornada de trabalho traz para você possibilidade de estar um pouquinho mais com a família, de poder fazer algumas tarefas que você, na relação tradicional, né, não faz. E aí você acaba também se disciplinando por causa disso. Né? Quando você é dono, vamos dizer assim, da sua jornada de trabalho, é dono do seu tempo para você, e você obviamente sabe o que você tem que entregar, você consegue organizar isso de uma maneira mais disciplinada porque você tem aquele prazo para fazer aquilo. Então, às vezes, eu me pego trabalhando à noite porque eu escolhi de dia fazer outra coisa. Millennial Workers, nesse sentido, o que a Unify oferece também, acho que vai muito de encontro ao que essa turma tá procurando numa grande corporação, né? Como que vocês lidam com essa nova realidade do mercado de trabalho, esses novos profissionais também? É exatamente isso. A gente procura, com ferramentas que agregam conteúdos, que agregam todas as maneiras de se comunicar, né? Tanto faz as mídias, né? O vídeo, a voz, o texto. A gente procura trazer para o Millennial Worker a experiência que ele tem com os aplicativos que ele normalmente usa. E a gente também não pode, como é que eu vou dizer, a gente não pode esquecer e não pode nunca
deixar de lado a ideia de que, muito provavelmente, o millennial vai querer trabalhar com o dispositivo dele e muito provavelmente ele vai querer trabalhar com os aplicativos do jeito que ele já usa na vida pessoal dele. Então a gente tem que prover ferramentas corporativas com segurança, para que ele tenha a mesma experiência e tenha até uma experiência melhor. Agregando conteúdos, tudo numa tela só, todos os conteúdos numa tela só, você consegue melhorar a experiência do usuário, você consegue fazer com que ele tenha a experiência que ele tem no Facebook, numa rede social qualquer, no Twitter, num WhatsApp ou num aplicativo qualquer de texto, num aplicativo de videoconferência, ou mesmo numa conversa telefônica, em um lugar só. Então e controlando a segurança de tudo isso, que é muito importante, né? Então acho que a gente está endereçando, porque as ferramentas que a gente faz também hoje, como elas são baseadas em WebRTC e a gente também trabalha com sistemas operacionais aí tradicionais da mobilidade, o iOS, o Android, a gente consegue trazer todas essas soluções para o dispositivo que o cara já usa. Então a gente não vai trazer muito trauma, né? Ou, não sei se trauma é a palavra certa, mas a gente não vai deturpar muito, né? o ambiente que ele já está acostumado a trabalhar, acostumado a se comunicar com as pessoas. Ainda falando sobre os millennials, uma percepção que eu tenho, pelo menos, é de que as pessoas querem cada vez menos obedecer a alguém. E, nesse sentido, elas acabam procurando mais empreender, ter suas próprias empresas, trabalhar por conta própria. Essas ferramentas de flexibilização de trabalho, você acha que fazem com que essas pessoas voltem a ter interesse pelas grandes empresas ou voltem a querer trabalhar numa corporação? Sem dúvida, talvez não seja assim, eles não querem mais obedecer, mas eles querem ser donos da própria vida, sim, vamos dizer assim. Talvez seja isso, né? A parte da autonomia, a parte de fazer o que quer, da maneira que quer, na hora que quer, de onde estiver, né? E eu acho que isso sim a gente consegue endereçar com as ferramentas, né? A gente, com as ferramentas de tecnologia nova, né? Por exemplo, o Circuit, por exemplo, outras ferramentas de comunicação unificada que a gente consegue fazer com que o cara possa flexibilizar a jornada de trabalho dele. Ele possa trabalhar na hora que mais lhe convier, na hora que mais convém para ele, na hora que ele se sente mais à vontade, na hora que ele não tem outra tarefa que está concorrendo com aquilo. Porque às vezes é difícil, né? Você tem filho? Não. Não. Então eu tenho. Aí você vai lá, né, no balé da filha, que você tem que estar 6 horas para ver o balé do Dia das Mães dela, então para estar 6 horas no colégio tem que sair às 4. Sair às 4, eu vou ter que trabalhar depois, porque eu não acabei o que eu tinha que fazer. Então eu consigo, né, desse jeito, me organizar. Ou não conta pra ela, mas você está lá trabalhando enquanto ela está dançando também. Não faço isso. Não faço isso. A tecnologia não me deixa não fazer isso. Isso que é o legal, né? Então o que a gente faz é o seguinte, eu saio um pouco antes, tenho que me organizar. Claro. Porque eu tenho que entregar tudo no prazo, com qualidade. Eu saio antes, pego esse trânsito, né, infernal que a gente tem aqui, chego na hora, vejo, filmo, aí eu volto para casa depois e aí eu tenho que estender um pouquinho menor o trabalho, mas eu não vou ter nenhum prejuízo, porque as ferramentas permitem com que eu consiga trabalhar e consiga entregar tudo com qualidade no prazo. Só não pode trabalhar no volante também, né? Você está com o dispositivo ali. Não, pelo amor de Deus. Mas é isso. As pessoas acho que confundem um pouquinho, né? Vamos dizer assim, a escravidão do trabalho, que a tecnologia também proporciona isso. Se você quiser, você fica escravo do trabalho, você fica trabalhando 7/24. Mas eu acho que não é isso. Você tem que ser dono da sua jornada de trabalho. Você tem que estabelecer os melhores momentos para você trabalhar. Você tem que ser o dono disso, você tem que organizar a sua vida. E a tecnologia te permite isso. Eu acho que é um outro lado, né? Um outro ângulo de visão da coisa, né? Eu não sou escravo da tecnologia, mas a tecnologia me ajuda a me organizar melhor. Então, mas como não ser escravo? Tem alguma dica para as pessoas não caírem nessa, assim? Porque a partir do momento que você tem a solução em mãos, acaba ficando muito difícil. Organização e disciplina. E aí a disciplina, quando a gente trabalha remoto, eu acho que é um fator muito importante também, que ela surge sozinha. Vou te falar, por exemplo, eu tenho trabalhado em times virtuais e a gente, né, acabou às vezes não sendo tão dono da minha agenda, porque para congregar, né, as 10, 12 pessoas, ou 8, ou 5, que tem que participar de uma mesma conferência, o pessoal às vezes marca em horários que não são tão legais para a gente, né? Mas a gente, naquele momento, naquela hora, até por conta de multidioma, né, a gente acaba falando em inglês em algumas conferências, em espanhol e outras, tem que prestar um pouco mais de atenção. E eu acho que as pessoas também acabam se respeitando um pouco mais, porque todas elas deixam lá um ambiente, vamos dizer assim, local delas, para naquela hora falar de um assunto global, para naquela hora estarem conectados e estarem colaborando. Então, a gente tem notado, inclusive na empresa, que as pessoas estão respeitando muito mais os horários de reunião. Se a gente faz fazer uma reunião presencial, o cara chega daqui a pouco, espera aí que eu vou no banheiro, já volto, vou tomar um cafezinho, daqui a pouco a gente começa e tal. Quando a gente está fazendo uma conferência num
time virtual, as pessoas respeitam muito mais isso. Elas começam naquela hora e terminam naquela hora. Então, isso já é um sinal de disciplina. E fundamental para a gente não cair nessa armadilha, né, que respondendo a tua pergunta, é a gente se organizar, ter claro quais são os nossos focos, né, o que a gente precisa entregar naquele dia, né, e fazer com que aquilo funcione e terminar o trabalho. Terminou o trabalho, você vai fazer outras coisas. Você tem que se organizar. Eu acho que a organização é fundamental. Isso independe da tecnologia, né? Bom, mas eu vejo algumas pesquisas assim, na verdade a grande maioria das pesquisas aponta que o trabalho remoto é benéfico tanto para a empresa quanto para o funcionário. Mas você ainda percebe que algumas empresas são reticentes ao adotar ou a permitir que isso aconteça nos seus ambientes? É uma questão cultural, eu acho, Sim. de cada empresa, né? Eu acho que, assim, você dependendo não vou ser preconceituoso aqui de falar da idade do gestor, mas eu acho que tem a ver mais com a cultura de cada empresa mesmo, né? Tem funcionário que chega além do horário, que é aquele horário convencionado por todo mundo, né? E o pessoal já olha meio para ele assim e fala, pô, o cara chegou atrasado e tal. Bom, mas a vida Ele mudou entregou? muito. Eu não sei, eu trabalho já há 20 anos, né? Quando eu comecei a trabalhar, as condições de tráfego em São Paulo, as condições de deslocamento que a gente tinha eram totalmente diferentes. Então hoje é normal você perder, eu acho que 5, 10, 15 minutos daquele horário que você, infelizmente, né? Daquele horário que você marcou, por conta deste fator específico, né? Então tem gente que não aceita muito bem porque o cara já está lá há 40 anos, 30 anos vivendo aquele ambiente. Mas eu acho que isso tem mudado muito, viu? Acho que a tecnologia, o uso da tecnologia, o uso da nova tecnologia, dos dispositivos móveis, os novos sistemas operacionais, dos aplicativos, tem mudado isso. As pessoas sozinhas estão começando a ver que elas têm outras possibilidades e estão começando a aceitar um pouco mais. Mas é uma questão de cultura de cada empresa. Eu acho que os gestores têm um papel fundamental nisso. Eu acho que nós gestores que vemos assim a importância da entrega, como eu disse, né, com qualidade no prazo e sabendo do que tem de ferramenta tecnológica hoje, a gente tem que ser, vamos dizer assim, a gente tem que dirigir esse movimento. Eu acho que os gestores têm que dirigir o movimento e ser um pouco mais compreensivos, né, e tentar adaptar a rotina de trabalho às possibilidades que a tecnologia traz. Nesse sentido, a Unify aposta em uma plataforma chamada Circuit, né? Que tenta integrar o móvel com o desktop. Como funciona, na verdade, o Circuit? O que ele é? Tá, o Circuit é uma plataforma que pretende, a gente tem a pretensão, né, e a gente está cada vez mais usando ela e vendo que isso realmente acontece, de prover para o colaborador uma ferramenta de comunicações que funcione como o nosso cérebro funciona, né? Então a gente está tentando humanizar esse ambiente digital de trabalho, né? As conversas, né, as conversas que a gente está tendo aqui, elas têm que ter contexto, têm que ter conteúdo, têm que ter continuidade. Quando a gente usa, por exemplo, a ferramenta tradicional de e-mail, né, é aquilo que a gente estava até conversando, né, outra hora aí, que quando você manda um e-mail para mim, daí 2 semanas a gente volta a se falar, minha caixa postal já encheu, porque as políticas da empresa são assim, de todas as empresas, né, e aí eu tenho que procurar o seu e-mail lá em outras caixas que eu já salvei e a gente acaba perdendo tempo, perdendo conectividade com isso, né. Então a ideia do Circuit é trazer o contexto, o conteúdo e a continuidade da conversa. Como é que ele funciona? Eu passo a não saber mais, ou não preciso mais saber qual que é o seu número de telefone, onde você está. Porque a solução se encarrega de achar você onde você está, de acordo com as regras que você coloca nela. Tá? Então vamos lá, eu clico lá na foto do Igor. Quando eu clico na foto do Igor, aparece a minha conversa com você, desde que a gente começou a conversar no Circuit. Então lá tem todos os arquivos que a gente trocou, todas as mensagens de texto que a gente trocou, tem, numa segunda versão agora, a transcrição das videoconferências e das teleconferências que a gente teve, porque quando eu vou fazer uma procura sobre um assunto determinado, não só a conversa nossa, né? Mas, pô, aquele dia que eu falei com o Igor sobre a final do Campeonato Paulista, do Palmeiras, do Corinthians e tudo mais, eu digito lá Palmeiras, vem tudo que a gente conversou sobre aquilo. Então, eu vou lembrar o que eu disse para você, eu vou lembrar o que a gente conversou, eu vou lembrar que ideias nós trocamos, né? Isso ajuda também na memória, né? Tem gente que não consegue lembrar. Isso que eu ia falar, né? Por isso eu não funciono, por exemplo, com o telefone, porque para mim eu estou falando com a pessoa, entrou aqui, saiu aqui, eu esqueci. Mandar o e-mail para mim é muito mais eficiente. Vocês pregam o fim do e-mail. Como lidar também com as características de cada um? Assim, a gente está falando do Circuit, é mais uma plataforma, é mais um lugar para a pessoa agregar informação. Tem as redes sociais. Não. O Circuit ele faz exatamente o contrário, ele traz tudo para ele. Ah, tá. Então a gente procura agregar os conteúdos de redes sociais, de e-mail, de chat, de vídeo, de voz, tudo num único painel para trazer esse contexto, para desfragmentar a tecnologia, porque hoje a tecnologia é fragmentada. Né? A pessoa chega no ambiente dela, ou ela abre o notebook dela, vamos dizer assim, ou abre o dispositivo dela, né? E começa a abrir vários aplicativos para se comunicar com várias pessoas e cada uma de uma maneira diferente. Né? Então com o seu amigo você conversa no WhatsApp, com a sua
o seu pai você manda um e-mail para ele, com o seu, não sei, com o seu chefe você costuma falar mais por vídeo, e aí você tem que abrir vários aplicativos no seu dispositivo. Então a proposta do Círculo é exatamente essa, a gente agregar todos os conteúdos em um só aplicativo para facilitar essa construção de contexto, de conteúdo, para desfragmentar a tecnologia. Mas a Unify e você, inclusive, são defensores do fim do e-mail, né? Inclusive tem a hashtag e-mail feio de uma campanha que vocês estão fazendo. Por que isso? Por que esse ódio contra o e-mail? Não é um ódio contra o e-mail. A gente acha que a gente tem coisa melhor, né? Aliás, quem não viu ainda, posso fazer propaganda aqui? Vai lá no site da Unify, no YouTube, né? Unify Corporate, Unify Co, e vê lá e-mail feio, e-mail feio. Tem uns vídeos muito legais lá, bem engraçados até. Eu gosto muito daqueles vídeos lá, claro, tem que gostar. Yep, send an email to the winning candidate. Actually, she's almost here. There she is. Mas vamos lá, falando do e-mail, do final do e-mail. A gente não está pregando necessariamente que se comunicar por texto é ruim. Não é isso. É que a gente tem outras possibilidades hoje que trazem, como eu disse, o contexto muito mais facilmente. Se eu tenho um repositório só que, quando eu clico na sua foto, né, que você é meu contato, ou numa conversa, melhor ainda, né? Por exemplo, vamos supor que a gente tem um assunto em comum, eu, você e uma outra pessoa que trabalha com você, não sei, fala o nome de uma pessoa. Bruno. O Bruno. Eu, você e o Bruno. A gente tem uma conversa sobre algum assunto. A gente cria uma conversa, Igor, Silvio e Bruno, e toda vez que a gente clica naquela conversa, né, naquela conversa que a gente criou, todo o contexto do que a gente discutiu até hoje continua lá. Então, a localização é mais fácil. Vamos dizer, a continuidade da conversa existe. Que o e-mail hoje, infelizmente, ele não tem mais como você ter isso de uma maneira fácil. Outra coisa é quando, por exemplo, você começa a copiar muita gente nos e-mails, que é uma coisa que acontece, né? Eu mando um e-mail para você, mas para as outras pessoas ter só para informação delas, eu copio mais 7 pessoas no e-mail, né? Replies e replies e Eu estou replies. gerando um dado desnecessário, né? Sem contar os riscos que a gente tem, né? Quando eu dou um reply to all ali, de repente eu não quero falar só com você, né? Então, quando a gente começa a restringir as conversas e começa a colocar objetivo nessas conversas, a gente consegue realmente ter um tipo de conversa por texto um pouco melhor. Falando um pouquinho sobre os dispositivos móveis e o trabalhador em campo, também é uma área muito forte para a Unify, né? E o céu é o limite nesse caso, né? Quais as possibilidades que uma empresa pode ter, quais as possibilidades que uma empresa pode trabalhar no caso de um funcionário em campo que está com o dispositivo, com o software da empresa? O que você vislumbra nesse cenário? A gente pode citar, inclusive, o nosso próprio caso, né? Eu acho que hoje a gente tem conversado muito mais, né, desse sentido e tem explorado algumas possibilidades que a gente simplesmente desconhecia, né? Então, quando você usa as ferramentas de colaboração hoje, você consegue, ao mesmo tempo, né, na colaboração, construir um documento novo, mexer em documento ao mesmo tempo. Você consegue, com a mobilidade e com as ferramentas de comunicação, fazer com que a pessoa responda mais rápido as perguntas que ela tem que responder. Você consegue, como é que eu vou dizer, viabilizar algumas atividades que antes a gente não conseguia. Então, para dar um exemplo para você, eu, infelizmente ou felizmente, tenho viajado muito, né? E a gente, e os fusos horários são os mais loucos possíveis, e hoje também os times, cada vez mais, por conta da integração, da globalização das empresas, são cada vez mais virtuais. Então a gente, por exemplo, o meu time de marketing, né? Eu participo de alguns times de marketing, né? Mas o principal que eu participo, a gente tem gente na Alemanha, tem gente nos Estados Unidos, tem gente no Brasil, tem gente na Bulgária, né? Argentina, enfim. E cada uma está num fuso horário diferente, né? Então, às vezes, infelizmente, você não consegue fazer com que todo mundo esteja no escritório, na mesa, ao mesmo tempo. Então, tem horas que eu estou dirigindo o carro, tem horas que eu estou na minha casa, levantando, né? Porque na Alemanha os caras já estão trabalhando faz tempo. Tem hora que eu estou indo dormir e o pessoal de outro lugar do mundo já tenta me ligar também. Então, cada pessoa tem que estar num lugar diferente para poder conseguir conversar ao mesmo tempo, né? E colaborar. Então, esse tipo de ferramenta agora, ele traz esse tipo de possibilidade, né? A gente consegue, com a mobilidade, estar em qualquer lugar, trabalhando em qualquer lugar
em qualquer tempo. Bom, conversei aqui com o Silvio Vidotto, diretor de marketing da Unify Brasil. Silvio, obrigado pela presença, muito legal falar com você mais uma vez. Não, eu adorei, obrigado pelo convite, eu acho que foi muito bom. Hoje a gente vive uma realidade diferente, o trabalho é remoto, móvel e distribuído. Né? Eu acho que nós, empresas de tecnologia, nós que pensamos isso o tempo inteiro, temos que respeitar a realidade, respeitar como as pessoas funcionam, né? Como o cérebro funciona, e trazer tecnologia, e a gente se organizando, a gente consegue realmente entregar tudo com qualidade, né? E no prazo, como a gente precisa. Obrigado mais uma vez pelo convite. Obrigado a você.